Bom dia a todos, vamos retomar aí o nosso encontro. Nós temos agora uma mesa que tem o título aí Redução de litígios e a complexidade da legislação tributária. E temos como convidados o Eduardo Nilman Gomes, da Receita Federal, a Lívia de Carli Germano, conselheira da primeira sessão do CARF, e o professor José Maria Arruda de Andrade, nosso colega aqui na USP. Enfim, como nós já tivemos aí a primeira sessão, a ideia é que a gente possa discutir aí mais ou menos algo em torno de 20 minutos para cada um, e depois uma rodada final para um questionamento e respostas eventualmente sobre o tema, né? Então, dando início, vamos começar com o Eduardo, agradecer a presença do Eduardo, o prestígio também que a gente está tendo de vários profissionais da Receita aqui presentes, e passo a palavra justamente para a sua introdução. Bom dia a todos, bom dia professor Quiroga, Lívia, Zé Maria, um grande prazer estar com vocês aqui. Agradecer o convite, né? O Carlos é meu amigo, mas só me põe roubada, eu falo isso para ele, né? Tá se vingando que eu sou corintiano e ele São Paulino, né, Carlos? E, pessoal, vai ser... eu preparei até uma apresentação, mas acho que nem vai ser o caso, porque o Júlio já abordou vários pontos assim, importantes, que eu vou repisar com vocês. E vou trazer também a minha experiência profissional sobre esse assunto que a gente vai tratar, sobre a redução de litígios e a complexidade. E assim, eu fiz uma pós-lato sensu em Direito na GV, e eu lembro do professor Isaías trazendo para nós a questão dos cupins tributários, né? E a complexidade da legislação, ela vem inclusive de toda essa dinâmica que a gente tem, né? A gente tem medidas de simplificação, inclusive propostas pelo fisco e também por entidades representativas dos contribuintes, chega no parlamento, você tem dificuldades, tem complexidades, e a gente lida sempre com uma dicotomia entre: será que algo que é muito simples é justo? Traz a justiça fiscal? A gente tem propostas até do professor Marcos Cinto, imposto único, né? Imposto único simples em princípio. Mas será que é justo? Será que é um sistema tributário que traria uma pacificação social? E a nossa sociedade, ela é complexa, por definição, né? Conforme a gente vai se desenvolvendo, as coisas vão ficando mais complexas, e a tendência não é menor complexidade. Então, nós temos que conseguir lidar com essa complexidade, que dificilmente ela será reduzida, mas para termos menos litígios em um ambiente complexo. E aí, eu queria trazer alguns comentários da Receita Federal mesmo, da minha experiência profissional. E o nosso secretário chegou a comentar sobre o projeto Consolida, que é um projeto muito legal. E aí eu falo também como servidor público, né? Imagina para um auditor da Receita conhecer tudo, né? Aí você está lá, eu trabalho na DRJ, né? E aí chega para julgar e a gente tem que respeitar todas as INs. Mas não só as INs, as soluções de consulta, os pareceres e tudo mais, né? E essa consolidação, ela é muito importante para nós, muito importante mesmo, para nós e para os contribuintes. Vocês precisam saber o que a gente pensa para poderem agir em conformidade com a legislação e com o entendimento do fisco, sem prejuízo das eventuais discussões que são inerentes ao nosso sistema. A Receita Federal, então, com esse projeto, até no vídeo que o Júlio mostrou, a gente já teve uma redução de mais de 50% dos atos normativos, isso é muito bom. E nós temos também iniciativa na Receita de uma certa padronização temática em relação aos assuntos. Seria legal a gente entrar no site da Receita e falar: eu quero saber o que tem sobre o ágio, consultas, pareceres, manifestações da Receita. Ou sobre, eu estava até conversando com um colega da Receita, sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, né, que demorou tanto tempo para resolver, e aí vai uma crítica até ao poder público mesmo, né? Nós, na nossa atividade profissional, vimos que era injusto o critério do artigo 12 da 7713. Mas só que o Poder Judiciário, julgando casos, é que foi mudado, né? A partir do momento que o Supremo julgou a inconstitucionalidade, aí houve uma iniciativa. E quantos litígios não foram gerados por conta disso? Inclusive, quando a gente pega as apresentações do CARF, feitas pela Adriana, anterior presidente, ela sempre mostrava o volume de litígios que a gente tinha de processos de pessoa física, porque assim, são dois focos diferentes. Nós temos grandes causas, que era basicamente
o que o professor Humberto Ávila estava tratando, e são realmente casos muito complexos, difíceis. E nós temos os litígios do varejo, que são muitos, são diversos, são valores às vezes pequenos, mas importantes para quem está naqueles processos. Então precisa de estratégias para lidar com tudo isso. E então a Receita tem o projeto Consolida, muito legal. E aí eu vou falar para vocês de uma contribuição que eu dei na minha carreira profissional sobre a gente ter uma maior transparência entre fisco e contribuinte. Eu fui chefe da divisão de tributação da superintendência durante 3 anos e meio, sucedi a Sônia, minha grande amiga, que está aí na plateia. E uma vez eu estava em Brasília numa reunião e a gente recebeu uma solicitação de um contribuinte que ele queria a solução de consulta para outro contribuinte. Ele queria o inteiro teor, não só a ementa. E já existia a lei de acesso à informação. E nós divulgamos, tirando os dados protegidos por sigilo, né? E aí eu fui para Brasília, depois de uma reunião. E aí estava uma reunião com o secretário, o doutor Barreto, na época, e eu comentei isso. E o pessoal do Paraná também tinha expedido uma, né, publicizado. E a partir de então foi mudada a instrução normativa e hoje as soluções de consulta são públicas. Então a gente teve uma redução significativa de demandas dos contribuintes, porque se eu via uma solução de consulta para o meu concorrente que tinha uma interpretação legal, eu tinha que entrar com uma minha, senão ela não valia para mim, né? Não tinha um caráter vinculante. Então, até o nosso secretário mencionou sobre um aprofundamento, um aperfeiçoamento no processo de consulta tributária. Acho que isso é muito significativo, muito relevante. E um outro ponto também que a Receita Federal tem trabalhado é com os pareceres normativos, para que a sociedade entenda a posição da Receita Federal. Não significa que a posição da Receita é a posição correta, mas a gente quer saber o que o fisco pensa, para a gente poder organizar a nossa vida. Inclusive, todos nós que estamos na Receita somos contribuintes também, né? Eu quero saber o que a Receita pensa também ao fazer o meu imposto de renda. Então, essa ideia de uma maior transparência, inclusive o diagnóstico que o BID, a pesquisa feita, né, financiada pelo BID e apresentada pela Receita, trouxe isso dentre as medidas que podem ser implementadas e que são interessantes para melhorar a relação fisco-contribuinte, uma maior, assim, um aprofundamento desse processo de publicização da interpretação da legislação tributária pelo fisco. Eu acho que isso é muito importante. E falando sobre próximos passos, assim, né, o Carlos está na Comissão de Juristas do Senado, e eu tenho trabalhado com ele, a gente bate papo, e eu acho que os meios alternativos de solução de litígio podem ser medidas muito boas, além da transação. Acho que todos tiveram notícia de Porto Alegre ter a primeira lei de mediação tributária do Brasil, né? E isso foi muito legal. A gente não precisa, como o professor Humberto Ávila falou, ter uma transação só por adesão, né? Ou seja, você está com a faca no pescoço, no risco, com uma autuação multimilionária e representação fiscal para fins penais. Não, você pode ter uma mediação durante o processo de fiscalização e chegar em um acordo entre fisco e contribuinte, que leve a uma interpretação que se entenda adequada da legislação tributária. Eu achei muito legal, né? Essa foi até mencionado também no Congresso do Diagnóstico do Contencioso. A transação, eu queria só destacar que a gente tem a transação por adesão, né? E até agora são essas modalidades que a gente teve, tanto de relevante e disseminada controvérsia jurídica, inclusive o ágio, PLR também, temos do PLR, e temos a do contencioso de pequeno valor, e isso eu acho também bem importante, porque os contribuintes também, que não têm grande capacidade contributiva, devem ter essas possibilidades de conseguir regularizar sua situação com o fisco. E nós temos também a transação por iniciativa, inclusive do devedor. E a transação por iniciativa do devedor pode abrir um processo dialogal dentro do possível, dentro das limitações que nós temos hoje da lei, para que a gente consiga ter uma maior pacificação. Além disso, estava conversando com o professor Guilherme Mendes, né? Portugal tem uma lei de arbitragem tributária, e quem sabe a gente não pode pensar aqui no Brasil em algo nesse sentido, até porque a arbitragem encurta caminhos. A questão do tempo, né? A gente perde muito tempo para resolver os litígios tributários, e esse tempo gera insegurança, é natural. A arbitragem corta tempo, corta caminhos, e ela permite uma legitimidade quase inerente da decisão, já que os árbitros se submetem à arbitragem quem acha que esse é o melhor modelo, né? Diferente da gente ter um julgamento por uma pessoa que às vezes
a gente pode entender que o tribunal não está tão preparado, ou que o CARF mesmo, dependendo da situação. Então, acho que pode ser uma discussão bem interessante. A gente tem essa comissão de juristas, que é uma grande iniciativa para que a gente possa ter melhorias no processo. Acho que todos nós somos unânimes que essa demora e essa litigiosidade atrapalha bastante. E dentro das possibilidades legais, eu acho que essa aproximação entre o fisco e o contribuinte traz pontos muito importantes. Eu estou na Receita Federal já faz um tempinho, não vou falar para não dar a minha idade, não é isso? Então a gente fala só um tempo, né? Um tempo. Mas vejo que nesse tempo a gente teve uma mudança institucional de cultura, a ponto de entender que o contribuinte pode ser um parceiro. Lógico que existe aquela famosa pirâmide, que até na apresentação que eu fiz tinha, né? Dos diferentes perfis dos contribuintes e o tratamento que tem que ser dado, né? Se a gente trata todo mundo igual, com condutas diferentes, a gente acaba sendo injusto. Mas nós temos uma grande massa de contribuintes que querem fazer o certo e às vezes não sabem o que é o certo. Então isso é um grande problema que nós temos que resolver. E essa é a lição de casa da Receita Federal. Só finalizar assim essa minha breve explanação, falando sobre o contencioso, já que eu trabalho nele. A gente hoje, como forma de reduzir esse tempo muito grande para a solução de litígios, a gente tem os processos prioritários, vocês devem conhecer isso, né? A gente tem toda uma disciplina, e nos processos prioritários nós temos desde priorização por conta de contribuintes pequenos, existe, a gente tem priorização para idosos, a gente tem empresas do Simples, são priorizadas, assim como casos de grande relevância, né? Então nós temos lançamentos acima de 15 milhões, representação fiscal para fins penais. E só para vocês terem uma ideia, esses processos na primeira instância são resolvidos em condições normais, em até 100 dias. 100 dias, da entrada até o seu julgamento, que é um prazo bem legal. E no CARF cheguei a ver apresentações da Adriana que falava num prazo médio de 1 ano e meio. Então, para esses processos, a gente até tem um contencioso relativamente eficaz. O problema são os outros, como a Sônia estava me falando hoje, que é julgar um processo de 1994. Então, aí é demais, né? Então, pessoal, eu queria encerrar minha fala assim, dizendo para vocês que sinto na Receita Federal essa mudança de cultura e acho isso muito importante. A complexidade, ela é inerente ao sistema, mas nós temos que saber lidar com ela. E, às vezes, a gente vai ter as bolas divididas. E essas bolas divididas, acho que vai ser difícil da gente não ter, porque a legislação, por mais que ela seja minudente, muitas vezes não é. Quais são os limites, né? Eu vou só de um caso que eu julguei. A gente pode, em vez de alienar uma participação societária, criar um FIP só para mim, e eu ponho a participação societária lá dentro? Isso é permitido? A gente pode fazer isso para diferir a tributação? É uma pergunta em aberto. Aí a fiscalização entende de um jeito, o contribuinte de outro. E aí vamos para o contencioso. Se o contencioso for rápido, e se a Receita Federal publicizar as suas interpretações, acho que a gente tem como ter uma solução melhor, né, dos litígios tributários, uma redução dos litígios, com o contribuinte sabendo qual é a posição do fisco. Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado, Eduardo. Acho que esse tema é importante, a sua experiência aí na delegacia de julgamento, né? E também essa percepção que você diz sentir, né? No sentido de uma cultura de diálogo, como também foi dito já no primeiro episódio. Bem, eu passo então a palavra para a doutora Lívia, só relembrando, hoje a doutora Lívia é conselheira no CARF e na primeira sessão, que é aquela sessão que julga imposto de renda, enfim, contribuições sociais. Então passo a palavra à doutora Lívia. Obrigada. Agradeço primeiramente o convite, acho que meu primeiro evento presencial depois de tanto tempo, primeira vez que eu tenho que combinar a calça com blusa, enfim, foi um desafio, por isso a calça preta. Eu preparei uma apresentaçãozinha, juro, 4 slides, é só para ilustrar mesmo o que eu quero dizer aqui, para não me perder na fala. Eu estou no CARF vai fazer 7 anos e vi uma evolução enorme, né? Peguei o CARF no comecinho, pós-Zelotes, estou lá desde toda a adaptação que aconteceu, então tem um pouquinho de história para contar e acho que é essa percepção que eu queria passar aqui. Pode colocar o primeiro, por favor.
Quando me chamaram, né, me ligaram e falaram, vamos falar de complexidade, redução de complexidade de litígios em matéria tributária. Eu pensei, poxa, estava fazendo um caso sobre essa questão aí de incentivos fiscais de ICMS, se é tributado ou não pelo IRCS, questão de subvenção para investimento. Aí eu pensei, essa matéria para mim é muito emblemática, eu não vou discutir a matéria não, eu só quero ilustrar. Toda uma discussão se o Estado dá um incentivo fiscal, se é tributado ou não pelo imposto de renda e pela contribuição social. Aí vem uma lei complementar, e não vou discutir o que está escrito na lei, mas a exposição de motivos fala, olha, eu vou isentar desde que você faça X. E aí vem uma interpretação da Receita Federal sobre essa lei complementar, dizendo que, olha, não é X só não, é X e Y. Está errada? Não está. Não é absurda essa interpretação da Receita, está no texto da lei, é uma interpretação possível do que está no texto da lei. Foi isso que se quis quando se fez a lei complementar? Parece que não, mas a gente vê que a redução de litígios em matéria tributária, essa lei complementar para mim é emblemática de que talvez tenha sido a intenção toda para acabar o litígio e gerou só mais um ponto. Então a gente hoje discute qual aí tá, assim, estou com pautas, a gente julgou esse mês inclusive, qual é o significado desse artigo aí. Então assim, só cria mais um ingrediente no litígio, às vezes. Então só alterar a legislação, seja material no caso aqui, seja processual, não funciona, a gente já vê, já está mais do que claro isso. Por isso, eu coloco aqui o Sísifo, né, a ilustração de que só alterar a legislação é essa tarefa. Esse é o mito, o personagem da mitologia grega que é condenado a arrastar a pedra morro acima, só para ver que no fim do dia a pedra vai cair morro abaixo e no dia seguinte ele vai ter que fazer tudo de novo, e isso eternamente. E só alterar a legislação tributária vai ser isso, vai ser a gente correndo atrás, o cachorro correndo atrás do rabo, enfim. Então, a gente precisa mesmo, pode mudar a mudança de mentalidade, né, que eu acho que está muito claro aqui, que está acontecendo, e é muito bom eventos como esse, a importância dessa alteração de cultura mesmo. E aí a gente tem a questão do programa Confie, enfim, todos esses incentivos também estão refletidos, né, em iniciativas da legislação estadual, a questão da transação tributária que está acontecendo, inclusive para débitos não inscritos. Então a gente está vendo que a coisa está caminhando, a gente tem uma perspectiva boa, tá dando certo, assim. E tem 2 documentos muito importantes, pode mudar um pouquinho, esses 2 documentos dos diagnósticos, né, encomendados pelo BID, com parceria do INSPER para o contencioso tributário judicial e da Receita com a BJ para o contencioso administrativo, eles são muito importantes. Acho que é um documento que todo mundo que está repensando o que está acontecendo precisa olhar, porque ali tem o diagnóstico de problemas, né, e a gente só vai conseguir mudar os problemas se a gente souber quais são, senão não adianta ficar mudando a esmo. E eu separei algumas hipóteses ali. A primeira, essa hipótese 2 do diagnóstico do INSPER, é bem legal, é exatamente essa questão. A gente precisa saber a interpretação que a Receita Federal faz dos atos dela. Senão, primeiro o contribuinte não vai saber se comportar, porque ela não sabe o que a Receita pensa, e também os fiscais, quando vão atuar de forma diferente, porque nem a Receita sabe o que ela pensa. Então, um vai olhar e vai achar tudo bem, o outro vai atuar e vai conseguir. Então, essa hipótese 2 acho que está bem refletida, a gente vê. O diagnóstico da BJ, que olhou mais para o contencioso administrativo, fala muito da questão de só o aperfeiçoamento da legislação processual não é o único ingrediente, que precisa aperfeiçoar também os meios alternativos. A gente vê iniciativas acontecendo, a transação caminhando aí, está acontecendo. A mediação, a gente tem uma lei agora em Porto Alegre, que vamos ver quais frutos dão, mas acho que pode ser um precedente interessante para ser adotado pelo resto do país. A arbitragem, a gente tem pelo menos 2 projetos de lei já propostos, tem um grupo de pesquisa da Tatiane Piscitelli na FGV há 5 anos já discutindo isso. Então, assim, é uma coisa que quando eles começaram a gente falava, vai dar em nada. E agora a gente fala, poxa, tá acontecendo, e vamos cogitar isso como alternativa mesmo. E aí você fala, poxa, mas eu estou no CARF, né? Eu estou defendendo os meios alternativos. Sim, estou, porque o problema é muito complexo e a gente não é só uma coisa que vai resolver, não é só alterar a legislação, simplificar a legislação é bom, legislação processual, se fala muito em unificar, legislação processual, ótimo, meios alternativos, muito bom, mas processo administrativo precisa acontecer também. A gente tem problemas que, para cada tipo de problema, vai ter um tipo de solução diferente. E essa solução, esse sistema multiportas de adequar
as soluções aos tipos de problemas é muito interessante, né? Então, acho que isso coloca a gente numa perspectiva muito auspiciosa. Pode mudar, por favor? Outra coisa que esse diagnóstico da BJ colocou, ao mesmo tempo que ele se diz inconclusivo quanto à necessidade de eliminar a instância, então, exceto com relação ao recurso de ofício, né, que ele coloca ali que pode ser, talvez, estudado a eliminação ou pelo menos repensado, a importância da especialização dos julgadores administrativos. E aqui eu me insiro agora com relação ao CARF, né? A gente vê que isso é uma realidade nos tribunais administrativos em geral e no CARF especialmente, com relação a ninguém questiona a especialização dos julgadores ali, né? Então, ao contrário do judiciário, que o juiz está julgando matérias diferentes todos os dias, a gente tem ali os julgadores que são especialistas em tributário, pelo menos, né? A seleção foi feita para isso. E aí do CARF eu destaco que como modelos que pode ser replicado, duas coisas. Se fala muito a questão de composição, mas causa um conflito, né, em razão das origens. Eu já vejo, e eu passei por muitas turmas lá no CARF, eu vejo esse conflito sim em algumas turmas, às vezes a pessoa defender o modelo só porque ela veio de certa origem, mas eu vejo muito mais uma agregação, por haver essa origem diferente, de ver os problemas de forma diferente e trazer diferentes perspectivas para resolver, ou pelo menos diferentes argumentos para você ter que rebater. E aí a solução, como a decisão é colegiada, e um diferencial do CARF é que a metodologia de resolução do acórdão não é uma soma das posições dos conselheiros. Precisa-se chegar a uma maioria quanto à fundamentação, diferente de outros tribunais, né? Então, isso agrega muito, porque, inclusive, está no regimento. Se não se chegar a uma maioria quanto ao argumento específico, tem que ter votações sucessivas até se chegar a uma maioria. Então, você é obrigado a cogitar o ponto de vista do outro para conseguir chegar ou a rebater, para conseguir convencê-lo de outra, ou, pelo menos, tentar convencer os seus pares, enfim, do seu argumento. E é uma metodologia de votação muito interessante. Então, o fato de ser um tribunal colegiado com diferentes origens e essa metodologia de votação enriquece muito o debate. Acho que isso tem que ser colocado como um ponto positivo do CARF a ser replicado. E aqui eu coloco a produtividade apesar dos pesares, né? A ex-presidente Adriana colocou lá, de outubro de 2009 a setembro de 2021, foi julgado uma média de 36 mil processos por ano. Então, isso se vale tanto da questão de implementação de processos automatizados, que permitiu a questão de lotes repetitivos e tudo mais, quanto a questão dos conselheiros. Seja por pandemia, seja agora na paralisação, não se parou de trabalhar. É obrigatório relatar todos os processos por mês, indicar para a pauta. Então, assim, mesmo o CARF parado, está todo mundo trabalhando. E quando volta, por exemplo, a Câmara Superior, quando voltou, agora sem o limite dos 36 milhões, foram 263 processos para a pauta. Foi uma pauta que eu já vi na vida do CARF, porque geralmente são 100 processos, e nem assim a gente consegue julgar os 100, mas por questão de tempo. Então, assim, não é que paralisou e não está se julgando. Tem um lote aí de que quando o CARF voltar, a coisa está pronta para ser julgada, e isso, às vezes, as pessoas não sabem. Então, eu coloco a importância da valorização dos conselheiros nesse ponto, tanto da Receita quanto dos contribuintes, que está todo mundo trabalhando e precisa só a questão de, né, se a gente consegue melhorar, o que a gente pode melhorar. E aí eu coloco, falando dos conselheiros do contribuinte, a questão do regime jurídico, né, que é um limbo, a gente não tem direito nem a férias, por exemplo, enfim, né, não tem suspensão de prazo quase, em hipótese alguma, é uma questão que pode se repensar, e a questão de processos de trabalho também, tem muita coisa que não conta como trabalho. Então, se recebe processos, um lote de trabalho por mês, e se tem que trabalhar naquele lote. Mas elaboração de voto vencedor, pensar em súmula, sessão de súmula, estudo para votação de súmula, nada disso conta como trabalho. A pessoa faz porque ama o CARF. E isso, para uma melhoria do órgão e a melhoria do próprio contencioso, precisa ser mudado. Porque a votação de súmula é um processo muito importante. A sugestão de súmula, por quem está lá julgando, é muito importante. Eu só entendi como propor uma súmula depois que eu estive lá do outro lado tentando usar ela, né? Então, pode mudar, por favor? Aí eu coloco...
conecto isso com o diagnóstico da ABJ de novo, porque ele coloca lá a necessidade de aperfeiçoar os mecanismos de utilização de precedentes e súmulas. As súmulas do CARF, de novo o CARF como modelo, né, porque as súmulas do CARF vinculam os conselheiros, então, inclusive sob pena de perda de mandato, se não utilizar, mas que dá para ser aperfeiçoada tanto com relação aos processos, de valorizar o conselheiro nesse sentido de contar como tempo trabalhado, enfim, colocar isso como uma tarefa dele especificamente, porque senão não é levado, às vezes não é levado em conta, né? Quanto também a materialidade, né? Como o Alexandre apontou, o Alexandre Evaristo no evento do ISPER, que foi pela CONCARF falar também sobre esse relatório, hoje se exige 5 acórdãos de 2 turmas diferentes. É irrelevante se a votação desses acórdãos foi por maioria, por voto de qualidade ou agora pelo desempate para contribuinte, e não se coloca se a questão foi julgada ou não pela Câmara Superior. A Câmara Superior é a instância especial de julgamento de solução de controvérsias entre os julgados do CARF. Se uma matéria não foi julgada pela Câmara Superior, até que ponto ela está madura para ser súmula? Porque ou ela é tão pacífica que nem tem julgado para subir para a Câmara Superior, ou ela não chegou ainda lá. Então, como é que você vai aprovar a súmula sobre isso? Enfim, é uma questão a se pensar também de requisitos de súmula como sugestão. Quanto aos precedentes judiciais, de novo, o CARF como exemplo, que os conselheiros já são também vinculados a repetitivos, a gente precisa, sob pena de perda de mandato, seguir repetitivo do STJ. Questão de inconstitucionalidade ainda tem uma discussão, mas também questão de aperfeiçoamento, porque só se exige decisão definitiva de mérito. Se a decisão não é definitiva de mérito, a gente teve aqui o exemplo, né, do embargo de declaração da tese do século, o que faz? E aí eu não estou defendendo um ponto ou outro, mas a gente precisa saber o que faz. O regimento não diz. Então, tem turma que sobresta o julgamento, tem turma que julga mesmo assim, e aí a gente cria desigualdade e cria contencioso. Então, todas essas melhorias vão ajudar o contribuinte a saber o que vai acontecer no caso dele. E também a gente tem, para finalizar, decisões do STJ que se dizem pacificadas num tema, mas não são repetitivos. E o conselheiro pode simplesmente ignorar. Então, o maior exemplo que eu coloco, acho que está no próximo slide, não está, desculpa. É a questão de compensação, se denúncia espontânea é compensação. Teve um julgado da Câmara Superior, da 3ª turma, cancelando o auto de infração, aceita a denúncia espontânea em compensação, a Fazenda não pode nem recorrer, sendo que o STJ decide, coloca lá na ementa, inclusive, com todas as linhas, né, a primeira sessão desta corte pacificou o entendimento segundo o qual é incabível a aplicação de denúncia espontânea à compensação. E aí, como é que fica essa questão? Entendeu? Então, assim, precedentes que são pacificados e não são repetitivos, e a Fazenda não pode nem recorrer, e eu não estou nem dizendo o mérito dessa discussão, porque eu voto ao contrário, como se vê. Mas eu voto que aplica sim, mas, enfim, não interessa aqui. É só a questão isso cria mais conflito, né? Cria mais desigualdades entre contribuintes em situações iguais, que é o que a gente está tentando aqui melhorar. Então, fica a mensagem de, toda essa onda que a gente está tendo de melhorias e pensamentos positivos e toda essa perspectiva de confia, enfim, de confiabilidade entre fisco e contribuinte, da gente também valorizar o que a gente já tem e tentar melhorar o que está sendo melhorado, o que está dando certo, que precisa sim de aparar arestas, mas que não jogar o bebê fora junto com a água, sabe? A gente precisa tentar melhorar e valorizar os pontos positivos que a gente vê, apesar de existir pontos negativos, por exemplo, na paridade, enfim, voto de paridade, a gente também vê coisas positivas. Eu vi o professor Humberto Alves falando da questão do conflito, acho que isso dá para ser remediado, ao invés de ser simplesmente matado, sabe? Mas obrigada e fico muito, muito feliz pelo convite e agradeço. Obrigado, Lívia. Acho que os pontos todos importantes, só queria ressaltar um também que demonstra um pouco a nossa preocupação, né? Como você disse, hoje, na verdade, o CARF continua trabalhando, né? Produzindo seus votos, seus acórdãos, e eu também me assustei. Na última pauta entraram aí um volume de casos, né? Como você falou, 250, eu não cheguei a contar,
Então, assim, a preocupação nossa da advocacia, uma das preocupações, é que realmente quando retorne o CARF, porque esses casos são casos muito relevantes, né, muito importantes, né, também evitar a discussão muito rápida, porque justamente a eficiência que o CARF já conseguiu, agora nós vamos ter que ter nos julgamentos quando abrir o CARF efetivamente. Então, uma certa prudência também na colocação das pautas, porque elas se tornam inviáveis às vezes, né? Eu mesmo, às vezes, como professor aqui, preciso pedir adiamento, não consigo adiamento, enfim. Claro que é uma situação pessoal, mas o volume de casos que estão entrando agora em pauta preocupa realmente no sentido de uma discussão mais detida do caso, com mais atenção, com mais cuidado. Então, acho que essa prudência, a advocacia, de uma certa forma, quer passar ao CARF no sentido da gente ter um julgamento, enfim, com um número razoável de pautas e de processos, para que vocês também, como conselheiros, possam julgar de uma forma tranquila. E que também nós, advogados, possamos estar lá também fazendo as sustentações, enfim, tentando expor isso. Então, esse é um tema importante que você colocou. Acho que é muito relevante saber que o CARF continua, obviamente, trabalhando, que é o que a gente imaginava. Comentava também com colegas aí que estão na DRJ, né, continuam trabalhando, apesar de toda a questão aí da greve, mas isso é importante aí para o recomeço do CARF. Então, mais uma vez, obrigado, Lívia, para nós foi uma honra também tê-la aqui na mesa, e depois eu te passo mais um pouquinho a palavra na hora dos debates. Bem, o professor José Maria é nosso professor aqui da casa, do departamento, professor de Direito Econômico, mas transita totalmente, eu diria, originalmente pelo direito tributário, e nos honra muito aqui também no IBDT, como um dos coordenadores desses eventos. Então, professor José Maria, com a palavra. Obrigado, professor Quiroga, pessoa de quem eu cumprimento meus colegas de mesa, nosso presidente de mesa, professor Quiroga, meu amigo e colega de departamento. Foi um prazer ouvir as palavras dos colegas que me antecederam, Lívia e o Eduardo. Gostaria de cumprimentar as caras colegas, os caros colegas que estão aqui presentes, elogiar esse evento, né? Eu não tive uma participação de organização, ajudei no máximo a divulgar um pouco, e parabenizar o evento, que nós estamos vendo aqui um diálogo muito rico com pessoas especialistas que têm preocupações nobres e experiências distintas, não é? Então, parabenizando a iniciativa, os colegas que estão aqui da Receita Federal do Brasil, na figura do nosso secretário e do Carlos Oliveira, o IBDT na figura do nosso presidente, Ricardo Maria de Oliveira, e do Bruno Weinstein, um dos organizadores, e também aqui na USP, de novo na figura do professor Quiroga. Muito bem, eu, quando pensei esse tema, né, e também ouvindo, me parece que nós temos algumas palavras-chave, não é? Ligar o cronômetro. Eficiência, complexidade e legislação. Foi o que eu pensei para essa mesa, não? Então, me parece que eu vou dar atenção aí, merecida por essas três palavras, ao tema legislação. E para falar de lei, a gente tem que pensar lei e sociedade. Lei não é só o produto cultural do texto posto, mas a vivência da sociedade. Mas, se eu quiser trazer o Código Civil de um outro país para o nosso país, com certeza eu vou ter uma aproximação com aquele país de origem, mas não necessariamente o mesmo uso da legislação. Então, é importante pensar a nossa sociedade. E quando a gente fala a nossa sociedade, a gente tem que pensar nas práticas reiteradas, nas visões de mundo, a cultura que nós construímos ao longo dessas décadas. E há muito em nós, não só no direito tributário, um ambiente de desconfiança, um ambiente de conflito. E no direito tributário isso se faz muito presente por uma série de fatores e, para não dizer o óbvio, nós estamos falando de propriedade, de dinheiro, de interesses. Então, é claro que isso complica.
Então, nós temos essa sociedade dos múltiplos documentos, de provar que você é você mesmo, de provar que você que está assinando de novo está na frente de alguém, de alguma autoridade. Não é? Nós somos os especialistas em cartórios, não é? E no ambiente tributário se faz presente como um dado muito objetivo, né? O volume da aposta que existe nesse país na disputa de crédito tributário nas instâncias, ou melhor, né, de natureza municipal, estadual ou federal, administrativa ou judicial. Acho que todos aqui já ouviram falar. Teve uma última pesquisa recente que o Everardo Marcel participou, tinha uma outra também anterior, mas o estoque conhecido do judicial e do administrativo chega aí a 76% do PIB do país, né? E aí a gente não encontra esse paralelo em outras nações. Então, não vou entrar no mérito se isso se essa pesquisa chegou no número preciso ou se seria muito mais ainda, porque eu converso com alguns colegas de procuradoria, eu sei que os procuradores têm cada vez mais sistemas aprimorados de acompanhamento de processo, mas é como um escritório de advocacia, né? Ali você tem a tese, o que está acontecendo, etc., mas você não tem o valor o valor envolvido no litígio atualizado, né? Porque todo mês você vai aumentando a aposta, né? Então, a gente vive nesse grande cassino dos 76%. O professor Humberto Ávila foi muito feliz e muito rico ao contar dos percalços do tema 69, da exclusão do CMS, né? No que eu acrescento mais uma dimensão, né? Seja em 2006, vamos colocar em 2014, quando teve uma decisão, já uma maioria ali de 6-4 consolidada, o que nós, como sociedade, fizemos? Ficamos brincando de advocacia. Advogados tentando fazer valer a sua decisão, claro, e procuradoria recorrendo, porque a procuradoria é a advocacia. Ela não é o agente estatal ali pensando o interesse público, mas está advogando para o Ministério da Economia. E o Ministério da Economia tinha todas as condições de melhorar aquele ambiente. Eu nunca vou esquecer, depois da decisão, fizeram uma entrevista ao então ministro da Fazenda, e falou, e essa decisão aí do STF? Não, fica tranquilo, a gente vai estudar, talvez tenha alguma coisa aqui para recorrer. Ele já estava brifado, tá? Na saída ali do Ministério, né? Mas fica tranquilo, porque se não tiver algum recurso, a gente já sabe que é só diminuir a base de cálculo e aumentar a alíquota. Era isso. Isso é uma gestão inteligente. Por que a gente foi aumentando essa aposta e reportando na lei de diretrizes orçamentárias um valor bilionário crescente com risco só possível de perda? Uma empresa não faz isso. Uma empresa não pode fazer isso, não é? Então, esse olhar é um olhar estratégico de governo, não dá para falar, e a Procuradoria, e a Receita, né? Então, esse é um contexto nosso que a gente vive como sociedade. Por outro lado, a gente está vivendo um momento ímpar, que nesse momento está ainda mais acelerado, que é essa vontade de aprimoramento, de abertura de diálogo, e de palavras muito bem escolhidas e significativas, como confia. Não é? Eu realmente fico muito otimista quando eu vejo isso, eu fico otimista quando eu vejo a gente discutindo reforma tributária, se esforçando para tratar de uma coisa que não estava muito no roteiro dos livros que nós estudamos ou que damos aula, né? A gente gostava de falar aqui que é não cumulatividade, etc., mas a gente não acompanha a cadeia econômica, a gente não vai no orçamento da família, a gente não discute simulação de efeitos, né? E, de repente, agora todo mundo quer falar de cálculo por dentro, cálculo por fora, repercussão, aumento relativo de preços, não é? Então, vivemos um momento que me parece ímpar. Também estive no evento do INSPER, pessoas da Receita Federal querendo ir à sociedade ou à comunidade acadêmica para expor, falando, olha o esforço que a gente está fazendo. Não é? Então, eu realmente vejo isso com muita esperança, né, nesse aprimoramento. Porque as leis precisam ser aperfeiçoadas? Precisam, mas o problema não está necessariamente nas leis. Não é? O jurista adora colocar uma culpa das leis, dos conceitos indeterminados. Deveria ser banida essa palavra, porque aí alguém teria que pensar um pouco, falando, nossa, não posso mais usar essa palavra, o que eu vou colocar no lugar? Não é?
Não está na ambiguidade dos conceitos determinados, não está na economia digital que desafia com a sua velocidade o direito que é lento. Não está nisso. As leis são postas por seres humanos em decisões humanas e elas são concretizadas por decisões humanas. Os intérpretes que são dotados de competência para aplicar a lei, e aí nós temos o agente da Receita ao lançamento, nós temos a interpretação da sociedade no lançamento por homologação, nós temos os tribunais administrativos, nós temos o judiciário. Não é? Mais do que a complexidade das leis, a gente tem um problema de multiplicidade de funções jurisdicionais ou de autoridades competentes para aplicar, porque nós temos 5.570 possibilidades de aplicação de autos de infração dos municípios. O problema da lei do ISS está ótima, a lei complementar 116. O imposto em si é complicado, separar serviço, mas enfim. Todas as leis copiam praticamente a 116, mas eu tenho toda uma fiscalização municipal, tenho tribunais, nem sempre, mas muitas vezes tribunais administrativos municipais, e aí joga para a justiça estadual. Então, esse é um desafio maior, porque nós optamos num ambiente de desconfiança que os estados e municípios não teriam autonomia federativa se não tivesse seu próprio tributo. Um mundo da desconfiança. Imagina que eu vou confiar na União Federal que ela vai arrecadar e vai me repassar. Contribui para isso a discussão sobre fundo de participação de FPM, FPE, né, com concessão de incentivos. Não é? Em torno de legislação tributária, há disputa de interesses, né? A teoria da escolha política, né? Da escolha pública. Vai discutir reforma tributária, eu tenho ganhadores e perdedores, então é difícil de discutir em ambientes. E ainda fica mais difícil se, depois que a lei é posta, ou seja, a decisão democrática maior que a da lei, a disputa em torno da interpretação da lei, porque muitas vezes as autoridades não concordam com a lei. Se você falar em benefício tributário, há uma vontade explícita de agentes da arrecadação contra benefícios tributários. Eu não estou aqui defendendo benefícios tributários, não é? Eu estou aqui defendendo que alguém é eleito para tomar decisões. Não é? Então, começa um debate sobre regulamentação disso. Então, aquilo começa numa lei, e aí no decreto vai se perdendo, e numa instrução normativa pode se perder ainda mais. Não é? O quanto que a gente não viu do PIS, COFINS, não cumulatividade, nessa dinâmica. Não é? Os economistas vendem as ideias simples e maravilhosas no PowerPoint. Decisão tomada, presidente ou presidenta concordou. Não é? Vamos transformar em lei. Depois alguém tem que regulamentar. Renova-se o conflito. Não é? A gente tem um tempo também de interpretação das leis. Não é? A sociedade interpreta a lei e tem que tomar a decisão da declaração do mês. Ela tem ali, como tempo, regra 90 dias ou anualidade. Não é? Ou a lei publicada no ano anterior, ou pelo menos 90 dias. Esse é o tempo da decisão administrativa. Imagina, a gente está com uma lei nova do câmbio nesse país, promulgada no final de dezembro do ano passado, que só vai produzir efeitos no final do ano agora, porque o mercado precisa conhecer aquela lei. O Código Civil fica um tempo, né? Os nossos são 90 dias. E aí começa, ou anterioridade anual, tá, gente? Eu conheço a regrinha. Estou tentando falar um pouco rápido aqui. 150, inciso 13, B e C. Pronto. E aí fica o contribuinte, então, interpretando. Mas você tem o quê? A fiscalização. O tempo da fiscalização é outra, né? O tempo da fiscalização é aqueles 5 anos para ver como a sociedade se portou. Nossa, por que foi tanta gente para esse lado aqui? Aquela lei do ágio, né? Puxa, autorizava isso, né? Isso não é legal, né? Pô. Aí começa a construção de cenários, né? Cenário A, se todo mundo se comportasse quietinho do jeito que eu quero. Cenário B, economia tributária, né? Então, muito do discurso que a gente tem hoje de planejamento tributário é quase que um inconformismo em relação a certas decisões, né? Contribui isso também muito o contribuinte que tem uma ideia boa e não performa a ideia boa, né? Separa a atividade de uma empresa, parece legítimo, mas depois não abre para valer o estabelecimento, não joga funcionário, abre.
né? Também o réu às vezes não se ajuda, né? Então, esse tempo retrospectivo da fiscalização, que é uma maturidade normal da autoridade fiscalizatória ou fazendária, né? Que a sociedade às vezes não tem, né? Os contribuintes às vezes não têm, e aí começa essa disputa. Tudo isso para chamar a atenção para quê? Temos que nos apropriar dos debates legislativos. Nós, na Faculdade de Direito, fomos acostumados a pensar da lei para dentro do sistema, né? Mas nós também, porque conhecemos a interpretação da lei, às vezes a gente adora dar palpite sobre o projeto de lei, né? Mas se você fizer uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado lege referendo, ou seja, querendo opinar sobre o aperfeiçoamento da lei, às vezes já não é bem recebido, né? Fala, não, isso não é direito, né? Então, veja, e a gente tem que participar do processo democrático, né? Qual que é o nosso papel nos debates sobre reforma tributária, sobre aperfeiçoamento do processo, né? E isso eu queria registrar, esse momento auspicioso que nós vivemos, porque nós temos quantas comissões criadas aí, CNJ, poderia citar nomes de colegas aqui que estão em várias frentes trabalhando de forma árdua. A pesquisa do INSPER tem que ser elogiada, não é? Quantas pessoas estão usando, se valendo da lei de acesso à informação, né? Eu brinquei com o Breno Vasconcelos outro dia, eu falei, você deve estar no ranking ali dos usuários da lei, né? E eu mesmo já me vali muito para as minhas pesquisas, eu de fato faço bastante pesquisa de economia e direito, né? Então, que momento melhor que a gente vive, né? E temos espaço, sim, para melhorias, e isso aqui nós estamos sentados aqui pensando nessas melhorias. Então, veja, eu não estou colocando uma crítica, estou comemorando, na verdade, esse momento. Discussão de lei é importante, e como ela é interpretada, né, e aplicada. A Receita Federal está dando esse passo larguíssimo rumo a um ambiente melhor de diálogo na relação fisco-contribuinte, fisco-sociedade, né, que tem que ser louvada. A Procuradoria também, né, tem feito esse momento. E aí eu tenho as autoridades que também tributam, que também acabam julgando, né? Poderia me furtar de falar um pouco de tribunais administrativos, aproveitando a fala tão rica da Lívia, né? Nós temos que ter tribunais fortes. Fortes. O que é um tribunal forte? É um tribunal meio a meio, mais da guerra santa, fisco-contribuinte, enfim. Para mim é tribunal forte. Tribunal forte é aquele onde a autoridade competente para dizer o que é o direito daquele lançamento tributário ou não, daquela manifestação de conformidade ou não, tem a autoridade plena, não é? Eu confesso que eu não tenho muita simpatia por essa visão, desculpem se vai soar exótico, mas essa visão paritária. Eu sei que todo mundo pensa como tributarista que o paritário é a conquista do marco civilizatório, né? É que o paritário, para mim, já soa como uma ideia de disputa, não é? Ninguém defende isso, pegando aqui o Carlos Oliveira, que também é um especialista em previdência e trabalhista, né? Os juízes classistas, né? Claro que é uma ironia, né? Tribunal pleno é tribunal pleno. Então, se vai ter gente da Receita que tem um conhecimento profundo de legislação aplicada, que bom, ele sai da Receita, ele vai exercer uma função jurisdicional, onde ele vai ser julgado por ser um conselheiro e não se ele está cumprindo alguma função. E aí, sobre o lado mais fraco dessa história, porque eu percebo sim uma pressão sobre os conselheiros de contribuintes, eles têm que ter a autoridade plena, né? Declaro aqui de microfone, como eu faço publicamente, que desde o começo, naquela virada de Operação Zelotes, que eu fui um defensor dos conselheiros de contribuintes que seriam mais jovens, etc., porque teria que ser uma dedicação exclusiva. Muita gente viu nisso, são inexperientes, etc. Eu achei ótimo. Achei não a inexperiência em si, mas a dedicação exclusiva, né? Agora, o que eu tenho que ter? Eu sou contra essa ideia de concurso, né? Concurso, você testa a pessoa que decorou uma lei, um CTN ali, e presta concurso. Concurso é concurso, é um fim em si mesmo, é uma prova diferente de que saber o que a gente conhece no dia a dia, tanto os colegas da Fazenda, da Procuradoria ou da Advocacia, né? Isso é vivência prática. Mas você tem que ter, então, contribuintes com
mandato pleno, com todas as garantias constitucionais que qualquer juiz de direito tem. A composição, se é paritária ou não, isso aí não entro muito nesse mérito, não é? Mas o fato é que todo mundo que estiver ali tem que ser um juiz totalmente capaz, dedicado àquilo, com gabinetes, com equipes, e 100% do tempo lá. O que eu falo 100% do tempo não é uma coisa, trabalhe 3 semanas e viaje para Brasília para pautar os seus processos, né? Todos plenos, em condições paritárias. Não tem nada de quimera nisso, ou uma coisa exótica, porque, veja, o CAD é isso. Você é nomeado por um presidente, você é sabatinado pelo Senado e você tem um mandato. É você, seu CPF, é você e o seu nome, não é você e uma classe, uma entidade. É você. Não é? Aqueles que são servidores públicos depois voltam para suas funções, se quiserem, não é? E assim por diante. Mas sou um defensor. Eu vejo o professor Chueire falou bastante nisso, né? O professor Chueire não, o professor Humberto, né? O quanto nós avançamos. A Procuradoria está muito mais fácil de dialogar, a Receita, muitas vezes secretarias estaduais começam a acompanhar, o CARF profissionalizado. Gente, eu sou do tempo que, para usar o recurso de informática, em 2002, para testar o primeiro cruzamento eletrônico de dados, chegou no final do ano para evitar decadência, fizeram um cruzamento eletrônico de dados e mandaram para a dívida ativa. Isso é consumo de serviço público do Poder Judiciário. Não é? No segundo ano fala, não, vamos fazer o seguinte, vamos intimar. Aí teve os envelopamentos, estava lembrando aqui com o Tércio, né, dos envelopamentos. Eu queria saber que fim deu aquele papel todo, que lugar que isso está. Espero que tenha sido incinerado, né, porque está ocupando algum lugar. Né? E olha o quanto a gente avançou. Não é? Hoje você tem ECAC, você consegue fazer... Então, a gente tem que comemorar esses marcos. Mas onde que está o principal disso? Está em mudança de atitude das autoridades tomando essa iniciativa, das pessoas. Eu não queria usar a palavra mindset, que fica uma coisa muito... Mas, gente, interpretar o direito é aplicá-lo, é tomar decisão. E as decisões não são feitas a partir de acesso a conteúdos pré-existentes, de conceitinhos fechados ou tipos abertos, mas a partir das nossas vivências, das nossas trofilaxes sociais. Isso aqui é ambiente. Isso é um ambiente de diálogo. A gente só vai crescer com isso. Com essas minhas palavras, professor Quiroga, devolvo a sua coordenação. Obrigado, professor José Maria. Eu, na verdade, queria só, então, levantar uma questão para debate, começando aí com o Eduardo, mas também a Lívia, acho que está aqui. O Eduardo comentou um tema importante, quando ele fez a sua exposição, de que, estando na delegacia, né, de julgamento, o julgador aí, ele obedece às instruções normativas, enfim, às consultas, de uma certa forma... pela tua colocação, queria um pouco a tua visão, demonstra assim uma falta talvez de possibilidade de uma interpretação mais ampla, né? Por outro lado, quando a gente vai no CARF, a gente vê justamente um processo administrativo, eu diria ao contrário, onde o julgador ele acaba, claro, temos os julgadores dos contribuintes, mas também do fisco, mas que eles avançam em pouco interpretações mais diferentes ou mais amplas nesse sentido. Então, queria te ouvir, Eduardo, um pouco dessa tua colocação e depois, se a Lívia pudesse só fazer o contraponto de como isso é visto no CARF, como que isso também figura para os conselheiros do CARF, né? Ou seja, do fisco, e fazer esse contraponto com a delegacia. Muito legal, professor Quiroga. Essa questão é uma questão muito premente, né? Assim, o marco normativo diferente dentro do contencioso, cria uma anomalia. Porque, às vezes, um acórdão meu, feito direitinho, de acordo com as normas da Receita, cai no CARF. E não dá para dizer, eu chegar na minha turma e falar, nós não julgamos bem, porque nós estamos num marco normativo diferente.
Então é um sistema que tem uma anomalia, que assim, a gente não trabalha no mesmo padrão. E até tem um grupo de estudos de auditores, mas também com advogados, sobre a reforma do PAF. E um dos elementos que foi identificado foi exatamente esse, que deveríamos ter um marco normativo único, para que a gente tenha realmente 2 instâncias. Porque se eu julgo de acordo com algumas normas e o CARF com outras normas, a gente não está tendo uma dupla instância sobre as mesmas premissas, sobre a mesma legislação. E assim, professor Quiroga, acompanhar a produção normativa é difícil. E a insegurança leva a decisões pragmáticas. Então, na dúvida, a gente tem uma tendência a se defender. Então, essa insegurança que a gente sente, vou falar insegurança normativa, e como servidor público, se a gente descumpre alguma norma, a gente pode ter eventualmente alguma consequência. Então é um ponto importante, e entendo que a gente deveria ter o mesmo marco normativo, isso seria uma evolução, até para que quando eu lesse um acórdão do CARF, de um acórdão que eu relatei ou que eu participei, que eu conseguisse ter um feedback do meu trabalho, e não um feedback que em princípio pode não ter, falar de acordo com a solução de consulta número tal, ou de acordo com o parecer normativo número tal. E aí eu queria só destacar um ponto que eu acho bem importante, até conversando com o Carlos um dia desse, que a questão até a nomenclatura das coisas, assim, no CARF, às vezes pode levar a gente para alguma ideia errada do tribunal, né? Porque a gente fala, até como o professor Zé Maria falou, paritário, né? Daí uma ideia de representantes de um lado e representantes do outro, né? E se a gente pega na lei, é mais ou menos isso, né? E na realidade não tem que ser conselheiro representante, tem que ser conselheiro indicado, não representante. Porque a partir do momento que você está lá, você tem que exercer a sua função com independência. Se o auto de infração não está bem feito, ele tem que cair, na DRJ já, e no CARF também. Então, a gente precisa, acho que ter, eu vou te falar também, de coach, né? Mindset, né? Não é? A gente precisa ter essa mudança, que eu acho isso muito importante, aí quando a Lívia estava falando de Maria também eu pensei nisso, que é uma mudança assim mesmo de como a gente encara, a partir do momento, e as garantias também seriam muito importantes. Ou seja, você não pode estar sujeito a eventuais consequências pelos votos proferidos. Sejam eles a favor do fisco, sejam eles a favor do contribuinte, você tem que julgar com independência, senão o julgamento perde a sua principal razão de ser. O que a gente quer? Uma decisão imparcial. Até eu fui delegado de julgamento 5 anos e meio aqui em São Paulo. E todo auditor que ia falar comigo, querendo vir para a delegacia, eu falava, a gente tem que julgar. Tem que julgar, tem que ter coragem, tem que julgar. Quando está errado, está errado. Se está certo, está certo. E vamos lá, vamos fazer o trabalho. Porque senão a gente desmerece a nossa própria instituição, seja a DRJ, seja a CARF. Eu acho isso. Só um comentário antes de passar para a Lívia. Eu acho que essas anomalias normativas, né, por exemplo, nisso que você falou, por exemplo, na questão institucional, que a Lívia também colocou, ou seja, dos direitos dos conselheiros que representam, assim, indicados pelas confederações, eu acho que essas anomalias vêm provocando aí grandes discussões, né? E principalmente no processo administrativo, que deve ser um processo até mais flexível, né? Onde a gente não tenha a formalidade como um item prioritário, ao contrário, a informalidade no bom sentido, no sentido de processo administrativo, ele deveria ter que ter esse direcionamento, né? Então eu acho que essas diferenças, por exemplo, né, um pouco que surge quando se fala que na delegacia praticamente 99% dos casos são julgados pela manutenção do crédito, enquanto a gente vê uma diferença propriamente no CARF. Mas eu passo para a Lívia para um pouco fazer esse contraponto de qual a visão dela dessas anomalias de função em termos de questões funcionais e como talvez a gente pudesse aperfeiçoar isso, se existiria alguma coisa dentro do CARF, depois desses seus 7 anos, que você percebe que a gente poderia melhorar em termos de julgamento, né, propriamente. Tem muita coisa, aí seria papo para o dia. Mas eu vejo julgadores da DRJ, agora com as audiências sendo online, né, a gente consegue acompanhar inclusive outras turmas, a gente vê julgadores que vêm da DRJ e vão para o CARF e falam, poxa, que legal, agora eu posso
expressar minha opinião, porque antes eu tinha que julgar de acordo com o normativo comum, tinha que seguir a instrução normativa, e agora eu posso falar o que eu acho. Então, realmente essa diferença, eu tenho medo de advogar pela mudança, de trazerem isso para o CARF. Eu falo, vamos mudar isso, e trazerem, não, o CARF também só pode seguir a instrução normativa. Por isso que eu fico quieta, ainda melhor não... Mas isso, com certeza, a gente vê os jogadores que vêm de DRJ vão para o CARF muito mais confortáveis em julgar. E quando eu falei paridade, eu não quis dizer de maneira nenhuma lados. Até porque eu vejo, né, passei por diversas turmas, eu vejo, sim, vi jogadores defendendo a ferro e fogo, posições só por serem da Receita, mas vi muitos jogadores dos dois lados, né, do contribuinte e da Receita, defendendo o que acham e ponto. E, inclusive, na última sessão da Câmara Superior, tivemos uma decisão por desempate para o contribuinte, que os conselheiros do fisco foram os que votaram por desempate para o contribuinte, e os contribuintes votando para manter o alto. Então, assim, a gente tem isso acontece. Então, acho que é exatamente essa mudança de mentalidade que precisa vir. Eu acho que é exceção essa questão desse conflito. E uma mudança de mentalidade que está tendo, né, esse mindset agora, a gente consegue mudar a cultura, mas sem a importância da origem, porque tem coisinha, por exemplo, a gente julgou, na época da pandemia, Perdecomp, só Perdecomp, porque o valor era 1 milhão. Então, quem sabe de Perdecomp, se não o auditor que estava lá, que auditou um monte de Perdecomp, a gente ia para eles e falava, olha, e ele falava, isso aqui é por causa... Então, assim, esse background do auditor é importante para algumas questões. E acho que isso tem que ser valorizado. Por isso que eu falo de diferença de origem. Agora, eu não acho que, do jeito que está perfeito, tem que ser concurso público. Também não sei se é o caso, modelo do CAD. Tudo é questão de se pensar. Mas eu só coloco para valorizar essas diferenças de origem, que eu acho muito, muito importante, sim. Sou representante indicada por confederações, mas acho que a participação da Receita Federal no CARF é muito relevante e precisa ser valorizada também. Agora, mudanças de, enfim, regime jurídico é o mais assim, relevante, porque os conselheiros do contribuinte, por exemplo, não têm direito a férias. E você poderia tirar as férias para estudar súmulas, mas não, você não tem direito a férias. Então, que horas que você estuda as súmulas que você vai votar na Câmara Superior? Arruma um tempo. É isso que e fora todas as outras garantias, né? As licenças são super restritas, né? Isso por uma conquista. Fizemos uma associação, a CONCAF, com o Alexandre Evaristo, que está aí tentando, inclusive por alterações legislativas, porque o CAF falou, não, você tem que ir via legislativo, vamos via legislativo então. Tentando também, mas tem questão de orçamento, enfim. Mas o regime jurídico precisa ser mais igualitário, porque isso acaba criando, não digo inimizades entre as questões, mas você olha o conselheiro do fisco com algum... que ele tem um lugar para trabalhar, ele pode ir na Receita e usar a internet da Receita Federal. Os conselheiros do contribuinte, não. Eles têm que trabalhar de casa e pagar. Então, assim, tem uma desigualdade que acaba refletindo no trabalho, sim. E os conselheiros do contribuinte têm que se dedicar muito mais ao fazer do que... não tem uma estrutura mínima. Então, acho que isso, sim, precisa, para fortalecimento do órgão, tem que ser repensado, sim. Obrigada. Só talvez passar uma discussão aí, talvez para o professor José Maria, que ele se referiu aí sobre a questão que nós tivemos após as Zelotes, né, uma mudança muito importante na composição do CARF, onde os advogados não podem mais, obviamente, continuar exercendo a advocacia e serem julgadores, que sem dúvida tem os seus prós, né, obviamente tem alguns contra. Mas o que eu vejo, e talvez querendo levar o debate, Zé Maria, nesse sentido, é que por um lado, sem dúvida, eu acho que você tem que prestigiar, obviamente, aquela pessoa que chega no CARF, talvez ainda não totalmente preparada para o julgamento, mas, ao mesmo tempo, também você precisa ter a segurança de que o julgador ele esteja apto a isso, né? Mas, assim, acho que todos... lembram como foi esse processo, né? Nós tivemos a decisão da OAB Federal, exclusivamente só para o CARF. Hoje nós temos tribunais administrativos em todo o país, funcionando com advogados, etc.
Não estou defendendo especificamente isso, mas estou dizendo a total falta de... É como se fosse foi mais ou menos alguma coisa direcionada para o CARF naquele momento de tensão, com Operação Zelotes, etc., o que provocou também uma anomalia hoje, né, nesse sentido, né? Então, como que você vê essa questão, né? Eu me lembro que na inauguração do CARF, depois das Zelotes, o ministro da Fazenda chegou lá no dia da inauguração, e talvez de forma de brincadeira, mas ele não deveria ter feito isso. Ele falou o seguinte: olha, eu estou aqui porque a gente precisa arrecadar 110 bilhões de reais para cobrir o déficit público, né? E aí nós soubemos tudo o que aconteceu, né? Então queria ouvi-lo um pouquinho sobre essa questão. Nós temos aí mais 6 minutinhos. Também não sei se o Eduardo e a Lívia também quiserem fazer depois considerações finais, mas é a última rodada para a gente encerrar antes do almoço. Perfeito, professor Quiroga. Eu vou ser breve. As suas considerações são absolutamente pertinentes, né? Foi tudo, aquele momento foi todo confuso e uma coisa valer para a esfera federal, do ponto de vista da entidade que nos fiscaliza e que nos defende, enfim, a OAB, fica um pouco complicado mesmo. Eu acho que o ponto principal da minha defesa, então eu faço coro aí a sua preocupação. O ponto principal para mim é tentar ver nos conselheiros agentes exercendo uma função jurisdicional plena, com todas a sua estrutura, com mandato, com equipe, função plena. E aí, o que eu vejo é o seguinte: isso para mim é ligado ao Ministério da Economia, esse é o atual nome, né? Não vejo isso como um tribunal cidadão, independente, como as pessoas gostam de pensar. Não, isso é estratégia de governo. É o governo tendo um olhar estratégico para o seu crédito, tentando ver o que é o bom crédito e o que não é o bom crédito e como ser estratégico. E aí ele monta um tribunal administrativo, mas quando toma essa decisão de implementar, criar esse tribunal administrativo, já não é simplesmente Ministério da Economia, porque daí eu tenho a Constituição. A Constituição fala em devido processo legal, ampla defesa contraditória, no seu artigo 5º, na fundamentação, quando trata do poder judiciário, coloca o processo administrativo também no dever de fundamentação, aí é Estado de Direito pleno, não é? Agora, tem que ser estratégico para isso, né? Se você colocar um enviesamento ultra individual da certeza jurídica que tudo é inconstitucional, isso não é interesse de Estado. O interesse de Estado é governo central. Como que eu faço para não perder dinheiro no Ministério da Justiça, porque eu estou querendo privilegiar o Ministério da Economia, transformando tudo em crédito. Tá? Imagina o momento em que todos que atuam na função jurisdicional, quando todos tiverem a segurança pessoal de que o que eles estão fazendo não será objeto de perseguição pessoal. Porque senão o lançamento administrativo vira uma iniciativa de fiscal, que muitas vezes está preenchendo o requisito do ano, e ninguém mais tem coragem de falar não contra aquele auto, porque na DRJ fica um pouco preocupado. Olha o testemunho do Eduardo, que é relevante, ele falou: olha, gente, vamos nos dar o apoio aqui, porque às vezes a gente vai ter que anular um auto de infração mal feito. Não é? Mas ele teve que se mobilizar para isso, ele teve que colocar essa vontade, né? Nós somos um país que teve que mudar uma lei de introdução às normas de direito brasileiro, que no meu tempo era lei de introdução ao Código Civil, para colocar uns artiguinhos lá que não tem nada a ver com direito tributário, mas enfim, para tentar privilegiar algumas autoridades e contratos administrativos já pré-estabelecidos. Por quê? Porque depois da Lava Jato todo mundo saiu querendo caça-bruxa. Quem foi o fiscal que concordou com esse contrato administrativo aqui? Não é? Depois que o avião cai, é fácil começar a achar um monte de caixa preta por aí. Não é? Então, é um pouco disso, assim, instituições sóbrias, confiança,
todos os níveis, né? Agora, tribunal administrativo, para mim, é julgamento de qualidade do crédito. Não é? E para isso que tem o Poder Judiciário. A Constituição é tão bem feita para isso. E obrigado a todos, Quiroga, um adeus, como diria o Roberto. Foi ótimo participar. 120 segundos. Só queria agradecer, só esclarecer que eu estou falando aqui como Lívia. Eu falo muito a gente, CARF, porque eu estou lá há 7 anos e eu me sinto parte, mas eu sou Lívia. Só esclarecer isso, então, é minha opinião. Pode ninguém concordar com isso, e tudo bem. E agradeço demais a oportunidade de estar aqui, de poder me expressar, de poder falar, de poder dar a opinião que é tão relevante, talvez, para a nossa mudança e salientar um pouquinho as caixas pretas aí para a gente conseguir melhorar o processo. Obrigada. E obrigada, Bruno, por ter feito a ponte também. Obrigada, meus colegas de mesa. Foi um prazer. Bom, foi um grande prazer. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito legal. Queria dizer que é um orgulho participar dos quadros da Receita Federal. A Receita Federal é uma instituição de excelência reconhecida no Brasil e fora do Brasil. E que essa mudança de cultura que está em curso na Receita Federal faz um tempo, e depois nós vamos ter outros painéis ainda, vai colaborar mais ainda para o crescimento do nosso país. E tanto nós, como servidores públicos, falando agora pelos servidores da Receita Federal, né, quantos advogados, a gente tem que ter na nossa cabeça isso, a construção de um país melhor. E isso faz parte até de uma lealdade na nossa atividade. Isso parte da lealdade da administração pública com o contribuinte e vice-versa, para que a gente consiga construir uma sociedade mais livre, justa e solidária, como está na nossa Constituição, né? Se a gente se encastelar, a gente não consegue construir isso, os litígios vão ser infinitos, postergados por décadas, e o nosso país vai continuar sem talvez alcançar os patamares que pode alcançar. Então todos nós temos essa função, né? Nós, representantes do fisco, os advogados, a academia, para construir um país melhor, até porque a gente mora aqui, né? E a gente quer morar no melhor país possível. Legal? Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado, Eduardo. Bem, já que eu estou na mesa como presidência e na presença aqui também do atual presidente do CARF, eu não vou deixar de perder esse momento, né, de pedir ao novo presidente do CARF algo no sentido da advocacia, né, de nós advogados que militamos lá. Me permitam todos se eu falo alguma coisa muito diferente, mas acho que não. Eu acho que o que aconteceu no CARF realmente, após a Operação Zelotes, é que realmente nós tivemos, em vista de tudo o que ocorreu, algumas mudanças em que a advocacia perdeu muito em termos de defesa dos direitos dos nossos clientes, né? Só um exemplo, uma das coisas que eu mais me envergonho de ter admitido fazer era despachar memoriais e conversar com conselheiros no CARF, com uma câmera me filmando o que eu dizia para os conselheiros, com medo de que eu pudesse dizer alguma coisa errada. Talvez tenha sido isso uma das coisas que eu mais me arrependo de ter admitido fazer, mas eu fiz pelos meus clientes, né? E eu acho que ainda nós temos alguns resíduos desse tipo de comportamento no CARF, que a gente deveria lutar a advocacia para que a gente tenha um processo administrativo totalmente neutro no bom sentido da palavra, né? E então, dentro dessa minha possibilidade e tomando a liberdade, e não é uma crítica apenas à antiga gestão, porque eu sei também das dificuldades que todo esse caso ocasionou, enfim, etc., mas a advocacia perdeu muito. A gente deveria talvez restabelecer as prerrogativas dos advogados perante um tribunal administrativo tão prestigiado e tão bom como o CARF. Eu acho que como eu me sinto e eu vejo meus colegas, continuo indo com o CARF com muita vontade. Eu perdi muito isso. Eu conversava uma vez com o Ricardo, que uma das coisas mais orgulhosas que eu tinha quando eu ia no CARF, eu sabia que eu podia mudar o voto de algum conselheiro com o meu argumento. Chegou um momento em que eu fiquei totalmente desanimado, porque eu sabia que não adiantava mais nada o exercício da advocacia.
E quando isso ocorre, é péssimo, porque a gente tira qualquer tipo de possibilidade de realmente ter um processo administrativo justo. Eu espero voltar com alegria ao CARF, né? Eu diria que nós tivemos uma melhora muito grande nos últimos 2 anos, sem dúvida, uma melhora muito grande, mas nós passamos momentos muito difíceis lá. E eu espero, apesar de eu já estar me aposentando daqui a pouco, eu espero não ter que passar por momentos como a gente passou nesses últimos 7 anos. Então, Carlos, eu te desejo aí uma excelente gestão, que realmente você consiga, enfim, implantar aquilo que você acha importante dentro da Receita, e a advocacia tem muita confiança de que vai poder discutir questões importantes com a presidência do CARF. Sucesso aí na sua nova função, tá bom? Um abraço aí. Bem, agora nós vamos almoçar e voltamos às 2 horas, Bruno? É isso? 2h30. 2 horas, tá bom? Obrigado.